Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando no final de semana a Páscoa da Ressurreição do Senhor. As leituras que nos são propostas para reflexão nesse dia da Páscoa como primeira leitura, do Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, depois versículos de 37 a 43. O salmo responsorial é o Salmo 117. Como segunda leitura temos a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. O Evangelho é o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. A celebração da Páscoa é celebrar o maior mistério da nossa dimensão de fé. Aliás, a nossa fé está alicerçada em dois grandes pilares. O pilar da encarnação, Jesus que se faz homem, que celebramos no Natal, e o pilar da ressurreição. Jesus ressuscita depois de entregar a sua vida pela humanidade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós temos que entender em qual dimensão da nossa vida nós acreditamos nesse Cristo. Porque corremos o risco de acreditarmos no Cristo que foi um homem que fez muito bem à humanidade, que me deu tudo aquilo que eu precisava, e no entanto ficamos somente neste homem que veio ao mundo para salvar a humanidade. Ou ainda poderemos ver Jesus como um grande homem, como João Batista, como Elias, como um dos profetas que, no entanto, morreu. Nós levamos na procissão do encontro de sexta-feira de Nossa Senhora das Dores, levando Jesus ao cemitério, e depois da procissão voltamos para casa e tudo terminou ali. Ou podemos conhecer Jesus na dimensão de Maria Madalena, que sozinha foi ao túmulo e quando chegou lá viu a pedra removida e ela correu para anunciar que algo diferente tinha acontecido. No entanto, esse algo diferente que Maria Madalena tinha experimentado, no entanto, não era uma fé sólida ainda, mas apenas algo diferente que estava acontecendo. Isso serve para nós, que sozinhos, embora nós possamos, como Maria Madalena, ir ao encontro de Jesus, a nossa fé ainda é débil. Precisamos de testemunhas, de fazermos experiência com outros irmãos. Então Maria Madalena sai correndo e vai avisar para outros discípulos. Encontra Pedro e João e anuncia para eles que algo diferente havia acontecido. E diante das palavras de Maria Madalena, que o sepulcro estava vazio, correm também os dois discípulos, Pedro e João. João corre mais do que Pedro, porque aquele que mais amou anda mais depressa ao encontro do Senhor. Talvez Pedro, ainda preocupado com a realidade da negação de Cristo, estava meio desconfiado de chegar até o túmulo, o sepulcro de Jesus. E quando os discípulos entram no sepulcro, Pedro entra primeiro, depois João, embora João tenha chegado primeiro, constatam que algo havia acontecido. Mas, no entanto, ainda, embora
se tornassem testemunhas de que Jesus não estava no sepulcro, eles ainda tinham uma fé mais sólida do que Maria Madalena, mas no entanto não era aquela fé que realmente eles precisariam para dizer com convicção que Jesus havia ressuscitado. Então, os discípulos que haviam constatado que Jesus não estava no sepulcro, se reúnem no próximo domingo com toda a comunidade. Aí Jesus se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Aí sim, a comunidade experimenta realmente a presença do Cristo ressuscitado. É esse itinerário que nós precisamos fazer para vivermos uma verdadeira Páscoa da ressurreição do Senhor. Temos a experiência de que algo diferente aconteceu nesses dias, como Maria Madalena. Depois de termos essa experiência, precisamos anunciar para outros a experiência que nós tivemos. E depois que nós anunciarmos para outros, precisamos reunir a comunidade para dar essa boa notícia, essa boa nova, para que todos experimentem a alegria de que o Cristo está ressuscitado. Mas claro que não é fácil. É preciso ter a coragem de Maria Madalena. Ela estava sozinha. Era noite. Ainda era escuro. Ela se dirigiu ao cemitério. Maria Madalena estava sozinha porque o seu Senhor havia sido crucificado. Talvez no seu coração ela sentiu aquilo que ela sentia antes de conhecer Jesus. Embora tinha tantas pessoas em sua volta, ela vivia sempre sozinha. E como também nesta vida que ela vivia antes de conhecer Jesus, estava sozinha, também era escuro, era noite ainda, porque o seu coração estava voltado para as trevas. E além disso, o sepulcro estava vazio. Ela foi ao cemitério, a coragem no cemitério à noite, ainda escuro, e encontrou o sepulcro vazio. O sepulcro que outrora ela estava na vida errada que ela vivia. No entanto, agora a experiência da ressurreição de Cristo, o sepulcro está vazio, porque todos aqueles que fizeram a experiência de Cristo deixarão o sepulcro e experimentarão a alegria de uma vida nova, transformada pelo amor de Cristo. Então, a liturgia da palavra, nesse final de semana, que é o final de semana da Páscoa do Senhor, celebrávamos ontem, o sábado, a principal celebração do ano litúrgico, a vigília pascal, hoje, o domingo da Páscoa, nós somos chamados a olhar para estes três personagens. Maria Madalena, que simboliza, nesse domingo da Páscoa, a misericórdia. Aquela que muito amou, experimentou a misericórdia de Deus. Também o outro personagem que nós encontramos é Pedro, simbolizado na palavra. Nós sabemos que Pedro havia negado Jesus a palavra. E hoje, na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, ele se torna a palavra encarnada. Ele fala de Jesus que foi morto pelos nossos pecados, foi entregue pelos pecados dos homens. No entanto, Deus não deixou que ele permanecesse na morte, mas o ressuscitou. Queridos irmãos e irmãs,
se por 1000 vezes os nossos pecados matasse Jesus, Deus novamente o ressuscitaria, porque o amor de Deus pela humanidade, por cada um de nós, é imensurável, não tem tamanho. E o terceiro personagem é João, que é simbolizado no amor, o discípulo amado de Jesus. Então, São João se apresenta no Evangelho de hoje como o autor e o ator. Autor porque o Evangelho é dele, escrito por São João. E ator porque ele é o personagem que corre com Pedro para constatar que o sepulcro estava vazio. Por isso, queridos irmãos e irmãs, olhemos para a dimensão da misericórdia, que no coração grato de Maria Madalena, ela pôde enfrentar todos os seus medos, todas as suas trevas, toda a morte, para te encontrar com o seu Senhor. Olhemos também para a dimensão da palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E esta mesma palavra que habitou entre nós se entregou, morrendo no madeiro, para ressuscitar glorioso e resgatar aqueles que estavam mortos por causa do pecado. E Pedro foi o primeiro a experimentar, depois da negação, essa palavra viva. E as palavras ditas por São Pedro hoje, na primeira leitura, nos mostra de maneira clara que ele havia ressuscitado para uma vida nova. Tanto havia ressuscitado que depois desta experiência da ressurreição de Cristo, Pedro foi até as últimas consequências para anunciar Jesus, que ele aprendeu a amar de verdade quando passou pela experiência da cruz como seu Senhor e também, com toda certeza, experimentou a promessa de Cristo que todos ressuscitariam nele para uma vida nova. E a experiência do amor. Não existe Páscoa se nós não fizermos a experiência do amor. E João é esse símbolo do amor que experimentou tão profundamente o amor de Cristo em sua vida, que permaneceu lá no alto da cruz até o último momento, o último suspiro de Jesus, e depois viveu também na sua vida, na sua caminhada como comunidade cristã, transmitindo este amor para aqueles que faziam a experiência de Deus, de Jesus Cristo, através da conversão do coração. Por isso, São João vai dar uma definição tão profunda de Deus, dizendo que Deus é amor. E não poderia ser outra definição por tudo aquilo que ele fez por toda a humanidade, de maneira particular por cada um de nós. Então, queridos irmãos e irmãs, que nessa Páscoa, através da experiência de Maria Madalena, de Pedro e de João, vivamos aquilo que nos ensina a segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Portanto, nós estamos mortos para aquilo que é mundano, a malícia, a cobiça, os ciúmes, a fornicação, o adultério, a prostituição, tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus
e nascemos para uma vida nova. A bondade, a paz, a longanimidade, o amor, a caridade, que deve, a partir de agora, depois da Páscoa da ressurreição, ocupar o nosso coração. Que ressuscitemos com Cristo para essa vida nova, e o Cristo está vivo no nosso meio, e que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo domingo de Páscoa para todos.